Obrigada, Bruno, pelo convite. Fiquei bem surpresa também, porque eu achei que só ia ter os meus amigos aqui. E falar de momentos é bem especial para mim. Eu acho que para todo mundo é uma forma de você pensar um pouquinho no que te trouxe aqui hoje, né, nos momentos definitivos, decisivos assim da vida. E falar desse tema hoje também é super especial porque tem a ver com o meu momento de vida atual. Recentemente eu tive que tomar várias decisões relacionadas à minha carreira para decidir assim, abandonar um emprego que eu adorava, com pessoas incríveis, para poder justamente me dedicar ao meu propósito, que é registrar momentos de vida e histórias de amor, que é o que eu trago um pouco aqui hoje. Quando eu penso em momentos, não sei se é assim para vocês também, mas eu penso muito nos momentos que me levaram a fazer as escolhas que me trouxeram até a fotografia, hoje, assim. E se eu fosse elencar alguns momentos da infância ou da adolescência, teria vários, mas eu escolhi alguns relacionados já à fase adulta que tem muito a ver com a minha presença aqui hoje, assim. Um dos momentos decisivos foi a vinda para Floripa, né? Pelo sotaque dá para perceber que eu não sou daqui. Eu sou de uma cidade do interior do Paraná, chamada Santo Antônio da Platina, e eu estava num momento de vida que eu me sentia super sufocada, porque o meu pai, ele tem 81 anos hoje, e na época que eu vim para cá ele já tinha mais de 70, e eu tenho 6 irmãos, né, uma família grande, super conservadora, então a minha escolha de vida no momento era ou me arriscar, vir para cá, porque tinha um amigo da época do vôlei que estava estudando, ou ir para Roraima. Aí vocês perguntem, por que Roraima? Uma tia morava lá na época e ela me convidou para ir para lá para cuidar dela, que ela estava passando por vários procedimentos e ao mesmo tempo ela ia pagar minha faculdade, só que a proposta já veio assim com um convite meio esquisito, assim, né? Na época, tipo, ela já me apresentava todos os vizinhos dela que poderiam ser meus namorados. Aí eu pensei, Roraima acho que não tem muito a ver comigo, assim, né? Eu não queria ficar 3 anos sem ver os meus pais ou coisa assim. Aí eu acabei decidindo sair para longe da minha cidade. A maioria ia para Londrina, para Curitiba, e eu vim para cá. E eu vim para cá sem nada, na verdade. Eu, na época, falei para o meu pai que eu tinha passado na faculdade, mas eu não tinha passado. Porque se eu tivesse falado que eu não tinha passado, ele não ia deixar eu vir, né? E que ele era muito seguro. Então, depois de um tempo, eu fui conhecendo as pessoas e isso é legal também, né? Os momentos que você vive, em cada lugar que você escolhe viver, te levam a conhecer pessoas diferentes e pessoas que te impulsionam, pessoas que se identificam contigo e sempre dão uma dica legal. Na época, ele me indicou um sistema de bolsas, né, o ProUni. Eu acabei, entre as escolhas, tinha fisioterapia, psicologia e jornalismo. E aí, naquela época, a gente fica, que escolha que eu vou fazer, né? A gente sai do terceirão cheio de crenças limitantes e você tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra. Minha vida inteira eu fui comparada com uma sobrinha que sempre quis ser promotora de justiça, então ela era 2 anos mais nova que eu, mas a vida inteira a Ana está aqui, a fulana está aqui. Então, depois de 6 meses eu consegui entrar na faculdade, nesse sistema de bolsas, até fiz vários grupos de amigos e tem alguns aqui hoje até. E foi uma experiência super legal porque lá eu comecei a descobrir essa paixão por conhecer histórias e comecei a de fato ir para a rua, assim. Eu tive umas experiências muito legais numa disciplina de jornalismo autoral e foi quando eu comecei a perceber o sentido da palavra empatia, que hoje a gente vê muito no mundo dos negócios, falando para você conhecer mais o seu cliente, o problema dele. Naquela época eu só queria descobrir o que aquela pessoa tinha para contar. E nessas vivências a gente ia para a rua, ia para o centro para entrevistar morador de rua, ia para a rodoviária para ouvir a história das pessoas que não tinham dinheiro para voltar para suas casas e estavam dormindo lá. Ou a gente ia para... Eu tive uma experiência mais marcante, assim, que eu fui para um centro de tratamento de AIDS.
E aí você chega para contar uma história. E como que você conta essa história? Você chega para entrevistar uma pessoa que já é cheia de preconceitos em relação aos jornalistas, ao hard news que a gente vê. Até tem um livro que eu sempre comento quando as pessoas reclamam para mim do jornalismo do dia a dia, que só se preocupa em o que, onde, como, que é espreme que sai sangue. E é exatamente isso que a gente vê hoje. E isso me incomodava muito, era o oposto que eu queria. Mas foi nessa experiência que eu fiz uma foto e fiz a matéria e foi muito legal. E minhas professoras super gostaram e aí eu comecei a perceber, tem uma coisa aí, não é só escrever, né? Fotografar também é muito legal. Então, em 2015 eu decidi fazer um curso de fotografia. Essa é a minha amiga que também é fotógrafa e o pai dela dá um curso de fotografia e aí eu resolvi ir mais a fundo nisso para explorar. O que tem aí, né? Naquela época também vinha um monte de perguntas. Você está fazendo jornalismo ou você vai virar fotógrafa? Você quer fotografar? Você precisa de equipamento. No mínimo você vai gastar 10 mil reais. Várias perguntas que te desanimam e te abalam e fala, mas que escolha profissional eu estou fazendo? Ainda não tinha muito isso de, você pode fazer várias coisas. E também eu saí de uma cidade que eu não era incentivada a nada. E como é que eu ia acreditar que eu podia fazer duas coisas ou mais de duas coisas como eu faço hoje? Então, esses momentos foram muito marcantes e tem a ver com a minha presença aqui hoje. Né? Se for para a gente pensar, por exemplo, quais momentos que levam a gente a ser quem é hoje, é uma reflexão bem gostosa, assim. Eu até contei para o Bruno que eu adorei fazer essa palestra porque trouxeram muitos momentos à tona, assim, de aprendizados, de vivências e coisas que realmente fazem sentido quando você olha para trás, assim. Eu recomendo fazer esse exercício. Então, momentos para mim também remete à fotografia. Quais são as suas fotos favoritas? As minhas são as espontâneas. Principalmente as de infância, né? Aquelas fotos. Eu não tenho muitas fotos de infância, mas as poucas que eu tenho, elas revelam muito do lugar que eu cresci. Eu adorava tirar foto nesse muro e brincar nesse quintal. A casa da minha avó foi o lugar que a gente se reunia para almoços de domingo e se encontrava com os primos. E é uma fase muito gostosa, assim. Foi onde eu também aprendi a andar de bicicleta. E era um quintal enorme com 2 casas divididas e pé de acerola, pé de manga, de jabuticaba. Foi onde também eu aprendi a adorar a manga, né? E comer muito, assim, no ponto de ficar com os dentes todos amarelos. E odiar jabuticaba, assim. Não consigo gostar até hoje. E eu gosto de olhar para uma fotografia e tentar lembrar exatamente do que aconteceu naquele momento. A fotografia, ela tem esse poder de te levar para esse passado, né? Só que ela também é uma forma de perceber o que você viveu e o que você quer continuar vivendo. É uma forma de você pensar nos teus registros para o futuro. Então, falando um pouco de mim e dos meus momentos, essa foi uma foto que, acho na segunda fase da faculdade, 2009, que foi o meu primeiro contato com a câmera, assim. E o que eu escolhi para fotografar hoje tem muito a ver com essa minha história de vida e com o que eu valorizo. Quando o tema que eu escolhi foi a fotografia documental, porque pesquisando, né, quando eu tive uma ideia, eu pensei, será que alguém faz isso? E aí eu fui descobrindo pessoas, fui descobrindo um estilo. E eu falei, é possível fazer, porque se eu não gosto de posar para uma foto, eu não vou fazer as pessoas posarem para as fotos. Se eu gosto de contar histórias reais, e se eu me inspiro com histórias reais, eu adoro ouvir aquelas histórias de pessoas comuns que em algum momento tiveram algum ponto de virada. Então eu não vou criar um cenário, não vou fazer uma coisa assim. Antes de fotografar, eu sempre tenho uma conversa prévia com as pessoas e eu tento descobrir um pouquinho da vida delas, dessa fase de vida e o que é importante para elas que seja registrado. Então eu pergunto, quem é a Ana Paula? Eu pergunto, quem é essa pessoa, o que
que é importante para ti, quem são as pessoas que você ama, que você valoriza, que estão presentes no teu dia a dia. Como é que é um dia na sua vida? Vocês já pararam para pensar em tudo que vocês fazem em um dia? Muitas vezes, muitas coisas que vocês fazem passam despercebidas. E o legal é que a conversa vai evoluindo e as pessoas começam a perceber o momento que elas estão vivendo e as coisas que elas fazem que às vezes elas nem valorizam. Momentos às vezes banais, assim, como lavar a louça. E depois, uma pergunta bem especial, é a última que eu fecho, que essa é essencial, assim, que até vale para vocês. Se vocês tiverem um baúzinho para guardar as fotografias em casa, e vocês têm fotografias de várias fases de vida, mas se vocês fossem registrar hoje o que vocês estão vivendo, e alguém fosse pegar esse baú daqui 10 anos, teu filho, algum parente, um amigo, encontra essa caixa e abre. O que ela tem que ver nas fotografias para identificar e sentir a energia do que você está vivendo hoje? O que é especial? E aí, nessas perguntas, a gente vai vendo que as pessoas valorizam coisas muito simples, assim, isso que é o mais legal. A partir das histórias, como o André e a Gabi, que estavam grávidos, e para eles o importante era fazer um ensaio de grávida não tradicional. Né, e mostrar todo o amor e cuidado e carinho para receber a Laurinha. Então, em vez de fotografar o chá de bebê, o evento, eu fotografei o antes. Eu cheguei na casa dela com eles de pijama, fiz todas as fotos do café da manhã, eles recebendo os dindos, arrumando a casa, e depois eles trabalhando, porque esse é o momento mais importante deles. Eles se conheceram no trabalho e eles fazem palestras juntos, cursos, a empresa é conjunta. Então, esse momento para eles valeu mais do que ir para a praia fazer um ensaio de gestante. E, claro, depois um momento que acontece no dia a dia com a Laurinha já presente, assim, e que é bem corriqueiro. Já para a Alana, que teve 30 horas de trabalho de parto, e acabou saindo do escopo de fazer um parto normal, ver o Pedro Henrique no colo tão frágil e tão inocente era melhor do que ter pego toda a parte dela. Ela já não estava se sentindo tão bem com a gravidez como ela estava sentindo antes. E depois ver o Pedro Henrique quase não cabendo mais nos braços nesse momento do dia a dia de trabalho dela. É uma foto que simboliza muito pela fase que ela está passando hoje. Já para a Gabi, os momentos que ela passa com o Max todo dia à noite, brincando, dando banho, comendo, indo na padaria, revelam as brincadeiras dessa fase. E um momento muito particular dessa fase dele, que é sempre estar com a mãozinha ali na camiseta dela. Já para o Olavo, era um almoço que eu fui de convidada, mas como convidada eu já não consigo resistir quando eu vejo um momento que tem que ser captado. É um momento super comum de estar imerso com os 3 filhos o tempo todo. São 3 filhos. Né, ele é muito dedicado a isso. E quando ele viu uma foto que ele nem percebeu que foi tirada, ele viu a diferença entre cada filho e como eles se relacionam. Então... Às vezes o contexto é o que mais vale. E para mim, até como jornalista e fotógrafa, eu começo a perceber a diferença ao enxergar uma história. Assim. A forma como eu enxergo uma história é diferente. A forma como eu percebo os ângulos, até a nitidez de uma fotografia. As pessoas elas gostam de ver uma foto que elas não esperavam. Elas esquecem que você está ali. Pelas fotos dá para perceber que elas esquecem que eu estava ali no momento, porque também eu não uso flash. E então o que mais importa é o momento mesmo de vida, né? Já para a Eliane, que tem 4 irmãs, e a Sandra, que está exausta ali no sofá com o Caio. O Caio é o primeiro filho, depois ela teve gêmeos, e também são 3 homens. E a Julinha, todo mundo diz que é irmã também, porque os 3 são loirinhos, mas é sobrinho. É como se fosse, é afilhado, né? Mas eles se reúnem todo dia em casa para fazer uma pizza, para
falar da vida, falar dos seus momentos de mãe, de empreender, de sair dessa rotina tradicional, assim, ou de um emprego tradicional. Já para um grupo de irmãs que quase não se veem, que uma mora em cada lugar, uma no Paraná, uma em São Paulo, a outra em Roraima, se encontrar numa data especial e conseguir preparar uma comida juntas é o que mais importa, assim, por mais que o momento de união não tenha sido um momento tão especial, que geralmente a gente se reúne num aniversário ou por motivo de doença. Nesse caso, é a minha família, né? Então, o motivo não era triste, mas a visita acabou sendo mais especial do que o motivo em si do encontro. E já para um casal que está há 56 anos juntos, que já passaram por momentos difíceis e, na verdade, a história deles é bem legal, assim, porque eles eram vizinhos e quando eram adolescentes, né, 18 anos, por aí, e os dois namoravam, mas o João chamou a Edi para ir no cinema, mesmo os dois namorando, porque ele já, né, sentia alguma coisa e eles encontraram um namorado dela no cinema. E aí ela falou que não teve jeito, teve que terminar. E aí o João falou pra ela que queria estar casado antes do aniversário dele. E 2 meses depois eles fugiram do Ribeirão da Ilha pro Cobrasol. E até hoje eles moram no Cobrasol e tomam café na sacada de casa, assistindo todos os vizinhos que estão acordando, abrindo a janela, levando o cachorro para passear, ou as faxineiras que já limparam os vidros, aquela que está quase caindo. E eles passam a manhã inteira na sacada. E foi o meu primeiro ensaio até nesse modelo e foi bem especial. Então, uma coisa, se eu puder revelar, compartilhar assim, alguns aprendizados que eu tive com esses registros, ao olhar para os meus momentos de vida, que é um trabalho de autoconhecimento também, né? Você parar e ficar pensando nisso, é que eu tento viver cada dia sentindo e enxergando mais o que está ao meu redor, porque eu faço isso com as pessoas que eu vou fotografar, eu estou trazendo um pouco disso para a minha vida. Porque eu cito muito o nome amor, porque para mim fotografia e momentos tem a ver com amor. Então, cuidar das nossas relações e o valor que a gente dá para elas. E perceber que muitas vezes a gente considera algum momento banal, mas ele acontece todos os dias. E são os momentos que vão se tornar saudades quando a gente lembrar deles. Que nem a dona Edi acordando o seu João todos os dias de manhã. Era isso que eu tinha para compartilhar. Foto.